Nesta terça-feira, a partir das 15 horas, vai ser realizada mais uma sessão virtual. Os vereadores vão discutir projetos ligados à pandemia do novo coronavírus. A Rio TV Câmara transmite a sessão em TV aberta pelo canal digital 15.3 e você também pode acompanhar o trabalho do Legislativo Carioca pelo canal da emissora no YouTube. Teve início na manhã desta segunda-feira o processo de higienização das dependências da Câmara Municipal. A ação foi realizada por militares da Marinha. O objetivo é dar o primeiro passo para uma possível retomada dos trabalhos presenciais da Casa Legislativa. A iniciativa foi da primeira secretaria da Casa. Ainda era bem cedo quando os militares da Marinha chegaram ao Palácio Pedro Ernesto, na Praça da Cinelândia, no centro da cidade. Todos estavam trajando roupas especiais e equipamentos de segurança individual. Aos poucos, mesas, portas, cadeiras, janelas e todos os objetos dos 51 gabinetes do prédio anexo e as dependências onde funciona a Câmara dos Vereadores foram higienizados. Os militares estiveram também no prédio onde funciona a parte dos trabalhos administrativos da Casa Legislativa e na sede da Rio TV Câmara, que também passou por uma higienização. Com o afrouxamento das medidas de isolamento social adotadas pelo governo, o mercado de trabalho vem retomando gradualmente as suas atividades. Mas o que o trabalhador deve fazer para se prevenir contra a Covid-19? A primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro e enfatizar bastante é a importância do uso da máscara. Então, a máscara é a medida mais importante nesse momento para você evitar a contaminação. É importante que todas as pessoas usem a máscara. Para quem tiver a possibilidade, o ideal é usar aquelas máscaras cirúrgicas, né? Não as máscaras de pano, porque a gente sabe que a capacidade de filtração das máscaras de pano são limitadas. Então, elas são muito interessantes para evitar que uma pessoa contaminada passe para outros, mas para evitar as pessoas de se contaminarem, isso é mais limitado. Então, podendo usar máscara cirúrgica é interessante. É importante que todas as pessoas usem, porque isso realmente diminui a contaminação, tanto pessoas que possam estar passando, quanto as que estão se protegendo. As pessoas costumam reclamar muito em relação ao uso da máscara, por conta da orelha. Existem opções de máscaras que você pode prender atrás da cabeça e aí não força, não machuca tanto a orelha. Então, isso é bem interessante também. É importante a gente pensar no nosso dia a dia, indo para o trabalho, quais são os momentos de aglomeração que a gente pode evitar. Então, a questão do transporte é outra que a gente tem que pensar como estratégia, né? Para evitar, você podendo evitar de estar dentro de meios de transporte que tem muita aglomeração, metrôs lotados, ônibus lotados, isso é interessante. É claro que em algumas situações isso não será possível, e a gente reforça aí, nesses casos, ainda mais a necessidade de usar máscara, utilizar a máscara corretamente, ela fechando direitinho. E, além dessas questões, quando você estiver no ambiente de trabalho, é interessante você manter o seu ambiente de trabalho bastante ventilado. As reuniões que forem preciso serem feitas nesse ambiente de trabalho, que seja sempre com o menor número de pessoas possível. Então, não ter pessoas desnecessariamente nessas reuniões, e quando tiver ocorrendo essas reuniões, tentar sempre manter uma distância, né, mínima entre as pessoas, aí pelo menos de 1 metro, e obviamente todo mundo usando máscara também. Outro fator muito importante é a gente fazer o afastamento imediato, rápido, de pessoas que comecem a ficar sintomáticas, né, que tenham sintomas de Covid. Isso é importante. Em alguns serviços que tem uma grande circulação de pessoas, que tem um fluxo muito grande de pessoas, é interessante também que se possa ter barreiras físicas, como vidros, né, para evitar esse contato tão próximo daquele servidor que tem um contato com muitas pessoas ao mesmo tempo. Essa é outra medida interessante. Sempre evitar de tocar, né, nos olhos, no nariz, na boca, é uma outra ação super importante para evitar o contágio, né, que é principalmente através da mucosa. E você sempre manter um sistema imunológico forte é fundamental, né? E como é que você pode manter o sistema imunológico forte? É cuidando da sua saúde mental, é cuidando do estresse, não entrando numa onda de medo,
né, de pânico, de depressão, de ansiedade, se alimentando bem, dormindo bem, pegando sol de uma forma saudável. Então, todas essas medidas, assim como manter o contato com as pessoas que você gosta, apesar dessa distância física, esse contato pode ser feito online. Todas essas medidas são interessantes para você manter a sua saúde mental e, consequentemente, manter também o seu sistema imunológico forte. Cidade registra menor taxa de isolamento desde o começo da pandemia. De acordo com dados da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, o Dia dos Namorados ficou marcado como o menor índice de isolamento social nos últimos 3 meses, 38%. Esse número subiu um pouco para 41% no sábado e 51% no domingo. O que se viu foram bares e restaurantes cheios. Pela regra de flexibilização da Prefeitura, esses estabelecimentos só poderiam funcionar a partir da fase 3, agendada inicialmente para o começo de julho. A próxima fase está marcada para o dia 17 de junho, mas a Prefeitura ainda vai avaliar as curvas da Covid-19. Enquanto isso, a Vigilância Sanitária faz inspeções em shopping. A fiscalização começou na última quinta. Até o momento foram mais de 100 ações, 74 multas e 6 lojas interditadas. Mesmo em condições precárias de trabalho agravadas pela pandemia, motoristas de transportes de passageiros urbanos permanecem trabalhando. Esses profissionais encontram dificuldades como a diminuição da jornada de trabalho, a redução salarial e até mesmo as demissões. Sobre esse assunto, eu converso com o presidente do Sindicato dos Rodoviários do município do Rio de Janeiro, Sebastião José da Silva. Sebastião, eu quero já agradecer pela sua entrevista e a minha primeira pergunta é qual a atual situação dos motoristas que atuam em diversos setores. Olha, a gente poderia iniciar aqui falando sobre o setor mais acessível para a população, que é o setor de transporte urbano de passageiro. Esse é um setor que já vinha enfrentando uma crise profunda antes da pandemia, e com a pandemia ela se agravou muito. A gente tem, nesse momento, 2 quadros que a gente tem conduzido aí da melhor maneira possível. Nós assinamos termos aditivos ao acordo coletivo de trabalho para disciplinar a implementação no setor de transporte urbano da medida provisória 936, que é aquela medida provisória que tem uma previsão de suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias, e da redução da jornada com redução de salário por até 90 dias. Essa vigência termina agora no dia 30 de junho. Então, se o Congresso não renovar, não aumentar esses prazos, a perspectiva nossa é de que nós teremos aí um nível de demissões nesse setor expressivo. Com relação a outro tema que é muito importante, tanto para os usuários quanto para a nossa categoria, é com relação o índice de contaminação do Covid-19 no setor de transporte. Nós temos, não temos dados assim muito claros, até acho que nessa Secretaria de Saúde tem, os dados são muito suspeitos, eu diria, mas constatado, a gente teve no setor até agora 27 mortes de rodoviários, e cerca de 148 contaminados que foram comprovadamente testados positivo. Com relação às medidas de segurança, lavar as mãos, usar os equipamentos adequados para aqueles que estão no exercício da profissão, tem sido uma luta nossa diária com diretores nos terminais, fiscalizando as empresas que estão corretamente desinfectando os ônibus, se estão fornecendo máscara, álcool gel, um ambiente adequado para que os motoristas os cobradores possam se higienizar nos terminais, lavar as mãos, usarem álcool. Isso tem sido um trabalho diário. Ele nasceu como o maior do mundo em 1950. Hoje tem cerca da metade da capacidade, mas no coração e na memória dos torcedores continua gigante. Depois de uma completa recalchutagem, o Maracanã chega aos 70 anos, inspirando as novas gerações, com as histórias dos seus craques que viraram lendas. A história do Maracanã começa 12 anos antes da sua inauguração. Em 1938, o presidente da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, Júlio Rimet, aceita a candidatura do Brasil para sediar a 4ª edição da Copa do Mundo, a primeira
depois da Segunda Guerra Mundial. Numa quinta-feira, dia 12 de agosto de 1948, foi lançada a pedra fundamental para a construção do Maracanã no antigo Derby, que era o hipódromo ali onde hoje estará erguido o nosso gigante. Eu estudava no Instituto Lafayette, tinha 11 para 12 anos, ia completar 12 anos em seguida, dia 1º de setembro, né? E matei aula, reuni um pequeno grupo de colegas, matamos aula e fomos caminhando da Rua da Lobo até onde hoje está lá o Maracanã. Então, eu estive no berçário no dia que nasceu o gigante. O estádio foi inaugurado no dia 16 de junho de 1950, sem estar completamente pronto, o que só aconteceu 15 anos depois. A primeira partida foi um amistoso entre as seleções do Rio e de São Paulo. Os paulistas venceram por 3-1. O primeiro gol do Maracanã foi marcado por Didi, então jogador do Fluminense. No momento em que é dado ao público brasileiro o estádio municipal que muita gente combateu, muita gente desacreditou, mas que Mendes de Moraes transformou numa realidade palpável, magnífica, esplêndida, estonteante. Ainda não terminado, ainda não com o maderame todo retirado, mas com boa parte da marquise já descoberto num desafio da arquitetura moderna, fazendo avançar 30 metros em todo o contorno do estádio. Na Copa, tudo parecia se encaminhar para um grande desfecho. O Brasil atropelava os adversários, como na histórica vitória sobre a Espanha, no dia 13 de julho de 1950. O time foi embalado por 150 mil torcedores que cantavam Touradas de Madrid, sucesso do compositor Braguinha durante a vitória de 6-1. Eu fui às touradas em Madrid. E quase não volto mais aqui pra ver Peri, veja Ceci. O jogo seguinte foi a final da Copa. 200 mil pessoas lotaram o estádio, certas de que iriam testemunhar o primeiro título mundial da seleção brasileira de futebol. Mas o destino tinha outros planos. Quando Didia fez o segundo gol do Uruguai, um silêncio aterrador tomou conta do estádio. A derrota por 2-1 é considerada a maior tragédia da história do futebol brasileiro. Mas o tempo foi criando novas páginas para uma história contada por jogadores que se tornaram lendas, como o inesquecível Mané Garrincha, ponta direita bicampeão do mundo e maior estrela do Botafogo. Para Garrincha, invade a área, bateu Vanderlei, apontou, gol do Botafogo! Garrincha, o demônio da Copa! Mítico! O estádio se tornou um símbolo do Rio e uma extensão da vida de muitos cariocas. O Maracanã é a maior representação do futebol, do estádio no futebol mundial. Maracanã é a segunda casa de todo torcedor. Centenas de jogos entraram para a história do Maracanã por motivos variados. No dia 27 de outubro de 1956, Flamengo e São Cristóvão fizeram um jogo inesquecível, principalmente para o goleiro Rui, que tomou 12 gols do time da Gávea. O placar final de 12-2 para o Flamengo foi uma goleada jamais superada nesses 70 anos do Mário Filho. E também é rubro-negro o maior artilheiro do estádio. Zico marcou 334 gols em 435 partidas. Bateu o Zico no ângulo, entrou! Gol! Zico! Ele vibra pra Daniel e vai abraçar o goleiro Zé Carlos aos 45. Zico faz um gol sensacional. Pelé. Comanda Flávio para Pelé, penetrou, pode marcar, cortou o zagueiro, deu gol! Rivelino. Roberto Dinamite. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol!
A constelação de craques e artilheiros que escreveram capítulos inesquecíveis das 7 décadas do Maracanã criou gerações de apaixonados torcedores que deram alma ao gigante de concreto. E quando significa um título, o gol é mais do que emoção, é uma catarse. Meu momento mais inesquecível no Maracanã foi realmente 89, o fim do jejum, o gol do Maurício. Eu estava ali atrás do gol, onde ficava a torcida jovem do Botafogo. Ali atrás do gol é inesquecível aquele momento. Sempre quando eu revejo esse gol, eu me emociono profundamente. Comigo, galera, na Amazolinha dentro da grande área. Penetrou, cruzou, era para Maurício, escorou, entrou! Gol! O Maracanã, devia ter umas 170 mil pessoas. Você não conseguia enxergar arquibancada, cadeira e geral. Era um mar de gente. E naquele momento, eu ali, vendo aquele espetáculo todo, o Aldo recebe uma bola do René na linha de fundo, cruza, sobe o Assis, vai lá no 4º andar, dá uma cabeçada. Cruzou para o Aldo, nas costas do Roberto, da ponta direita, cruzou, tentou Assis, cabeceou, entrou! Golão, 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 golão! Assis! Essa tabelinha entre torcida e jogador faz a diferença dentro de campo. Sávio, que atuou no Brasil e na Europa, considera o Maracanã o principal estádio onde jogou. E a química com os torcedores era fundamental. Vocês ouviam o que a torcida pedia, o que a torcida gritava, e como é que isso se passa para vocês dentro de campo? Olha, é realmente algo que é difícil a gente explicar, porque eu joguei em jogos dentro do Maracanã com mais de 100 mil pessoas, e era muito normal naquela época muita gente no estádio, né? Porque cabia e tinha geral também. A geral era algo maravilhoso. Quando eu fazia o gol, eu saía correndo pela geral sem direção, sabe? Só comemorando com aqueles torcedores ali em pé, pulando, se abraçando. Agora, é algo inexplicável, porque quando você entra no Maracanã, quando você, por exemplo, no meu caso, ouvia sempre antes dos jogos a torcida do Flamengo gritando meu nome, e quando eu fazia o gol, a gente escutava, é claro que a gente não entendia tudo, mas o que a gente escutava, aquilo ali era realmente um combustível, era uma gasolina para a gente fazer mais. Ao longo do tempo, o Maracanã foi sendo repaginado. Em 2000, ganhou a Calçada da Fama. 6 anos depois, o Museu do Futebol. Para a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016, foi totalmente modificado. Ganhou telões e um poderoso equipamento sonoro. Construído para receber 150 mil pessoas, o velho e recalchutado Maraca tem atualmente capacidade para apenas 78.838 torcedores. As cadeiras são retráteis. O estádio utiliza água da chuva em 293 banheiros e 4 vestiários. No lugar da cobertura de concreto, foi construída uma estrutura tensionada que cobre 95% dos assentos. Ficou bonito e moderno, mas para muita gente, o Maracanã perdeu a alma. O Maracanã é outro. O Maracanã não tem nada a ver. O Maracanã de hoje ele é bonitinho, ele é bem arrumadinho, mas não é nem a sombra do nosso velho gigante. Maracanã de tarde de domingo, quando você estava em cima da passarela e viu o trem chegar na estação de São Cristóvão, abrir as portas e sair aquela massa, todo mundo junto dentro do trem, camisas do Flamengo, do Fluminense, Vasco, Botafogo, América, Bangu. Só aquilo era uma festa, aquela chegada do povo. Os turistas que visitavam o Maracanã pegavam o elevador que conduzia até o 6º andar, onde ficavam as cadeiras especiais, e quando abria a porta do elevador, que eles tinham aquela visão daquela massa torcedora vibrando, o coração do gigante pulsando, eles chegavam às lágrimas. Várias vezes eu vi isso, turistas se surpreendendo e chorando na hora que abria a porta do elevador, aquela visão. Hoje é tudo comportadinho, vai, bate palminha, foi gol, beleza, parabéns.
é diferente. Sem a geral, o Maracanã perdeu a alma. O Geraldino fazia parte integrante do espetáculo, né? Porque ele estava muito perto, ele participava com incentivo, com grito, com vaia, com xingamento, xingando a mãe do juiz, do bandeirinha, a gente que ficava trabalhando, na época eu era repórter, atrás da baliza, eles mandavam pilha, pedra, sapato, chinelo, sanduíche, tudo em cima da gente. Acabou que nós acabamos trabalhando sentados ali para poder acabar com esse problema daquelas agressões. Mas era um negócio delicioso conviver com os Geraldinos.